Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Marcela Tavares, que está falando do Rio de Janeiro, tem uma pesquisa de doutorado em andamento na UFRJ, em artes visuais. Obrigado por aceitar participar aqui das conversações. Prazer muito grande recebê-la aqui para a gente fazer essa conversa, esse bate-papo. E vou começar perguntando da sua trajetória, formação, os temas de pesquisa que te interessaram até você chegar, né, no estágio atual da sua pesquisa. E aí você fique à vontade para complementar também sua formação, falar, né, dos lugares onde você estudou e tudo. E aí a gente vai conversando. Obrigado pela presença e já passo a palavra para você. Obrigado, Caio. Queria primeiramente agradecer o convite, né? Demorei um pouquinho para aceitar, porque, enfim, eu, além de fazer um doutorado, eu também sou professora de filosofia no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Meu campus é o campus Duque de Caxias, eu dou aula na Baixada Fluminense. E nesse período de pandemia, né, são muitas reuniões, a gente, né, tem trabalhado muito para, enfim, planejar como a gente vai, né, dar seguimento, dar continuidade ao ensino nesse modelo, né? Então, a gente não está dando aula, né, nem nada, mas a discussão aí já dura pelo menos esses 7 meses de pandemia sobre como é que vai ser, pelo menos o ano que vem, né? Principalmente os alunos do ensino médio, os alunos do EJA, que eu também dou aula para jovens e adultos, então a gente está bem preocupado com esse público, né, que também, né, já são periféricos por estarem localizados numa periferia, né, e ainda tem todas as questões aí da pandemia e etc. Mas é isso, aí aceitei agora, vamos ver o que a gente pode conversar. Bem, eu sou formada em filosofia pela FRJ, no IFIX, né, me formei em 2009 e tenho licenciatura e bacharelado, né? E já na graduação, o meu interesse, né? Eu hoje consigo olhar para trás e conseguir fazer vamos dizer, conseguir alinhavar as coisas que eu estudei, né? Apesar de às vezes parecer, agora eu não estou na filosofia, né? Como você falou, meu doutorado é nas artes visuais e na linha de pesquisa de história e crítica. Então eu meio que tenho esse desvio aí que eu fiz na minha formação, mas já estava tudo lá nas origens, né? Então eu estudei filosofia já na graduação, eu já sabia que meu interesse ia recair sobre a área de filosofia da arte, mais específica, mais estética também. Então, foi o que eu mais me debrucei na graduação. E também porque eu fui fazer um intercâmbio na época, enfim, foi em 2008, eu estudei na Universidade de Buenos Aires, na UBA, e lá eu vi que a filosofia tinha uma outra abordagem, uma outra possibilidade, que não apenas estar junta no bolo das ciências humanas, das ciências sociais, né? Lá a filosofia estava junto com as artes, né? A faculdade de filosofia era no mesmo prédio de artes e letras, então era uma outra concepção que veio a calhar para mim, né? E também me estimulou muito a pesquisar, né? A minha monografia que eu defendo na graduação, no bacharelado, foi sobre Jorge Luis Borges, né, que é um escritor argentino, e lá eu tive a oportunidade de estudar com especialistas, né, que estudam, né, a obra dele, enfim. Então eu acabei, enfim, me apaixonando. Já conhecia a literatura dele, mas ler em espanhol e né, meu segundo idioma é o espanhol. Eu também sou professora de espanhol já há 8 anos que eu dou aula de espanhol. E continuo dando aula em cursos de extensão pelo IFRJ, porque eu realmente gosto muito de dar aula de línguas, né, de espanhol. E também meus estudos hoje também se focaram na América Latina, né, o que eu pesquiso, né, tem a ver com história da arte na América Latina, então o espanhol para mim faz parte
desse processo, dessa minha pesquisa. Então, eu estudei lá na UBA, aí eu volto, termino em 2009, faço a licenciatura também, que é algo que eu sempre indico para todo mundo que está na graduação, e mesmo quem não está, que já passou da graduação, mas é muito importante para nós da filosofia termos o diploma e estudar, fazer as matérias e essa experiência da licenciatura. Eu acho que é fundamental, não só financeiramente falando, né? Porque abre portas aí para concursos, né? Para o estado, para o município, para o próprio Instituto Federal, que hoje eu sou professora efetiva, né? Então, eu sempre recomendo a todo mundo que faça licenciatura, assim, para não se arrepender mais tarde, quando, né, o desemprego, que é, enfim, crônico na nossa sociedade, bater, né, na nossa vida. Então, eu sempre recomendo fazer licenciatura, muito importante. E, então, eu termino. Em 2010, eu comecei o mestrado em Ouro Preto. Eu estudei na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e na época, lá, o mestrado ele era totalmente voltado para estética e filosofia da arte. Então, como eu já tinha feito essa monografia sobre Borges e estava investigando, né, que é o meu tema também, que até hoje eu sigo, né, sobre concepções distintas de temporalidade, né? No caso do Borges, as metáforas que ele utilizou em alguns ensaios filosóficos para falar sobre o tempo, né? Que eu chamei o texto da monografia. Está disponível na internet, eu acho que eu coloquei no Academia Edu, nessas páginas que dá para colocar texto. Está lá a minha monografia e sobre os labirintos do tempo em Borges, né? Essa imagem dos labirintos que também vai ter relação com o que eu estudo hoje, já estava lá na minha graduação. E aí eu fui para o UFOP, fui orientada pela professora Cíntia Vieira, né? Que é deleuziana, espinosista. Isso também já fazia parte da minha formação na graduação. Meu orientador lá no IFIX foi o Roberto Machado. Então, assim, também a minha formação é deleuziana, né? Espinosista também, Nietzsche e Walter Benjamin foram, assim, meus principais teóricos na época da graduação, né? E aí em Ouro Preto, eu defendia a dissertação que era sobre a temporalidade das imagens a partir dos textos que, na época, isso foi em 2010, ou seja, já tem, né, 10 anos que eu entrei no mestrado, terminei em 2012. Na época, ainda estava muito novo, né, o trabalho, a obra do Georges de Huberman, né, o filósofo francês, historiador da arte também, né? Então, eu me debrucei sobre alguns dos, né, primeiros livros dele, os principais na época. Ainda só tinha um livro dele traduzido para português, que era O que Vemos, o que Nos Olha. E aí também, né, tive todo o trabalho de fazer meu francês ficar melhor, pelo menos instrumental, para poder ler em francês e etc. Então, foi um mestrado que deu esse trabalho, porque eu li muita coisa em francês e que não tinha tradução. Hoje já, praticamente, muita coisa já está traduzida para português. Então, eu defendi essa dissertação que era sobre a temporalidade das imagens e utilizei alguns conceitos que o Didi Huberman trabalha, que ele vai buscar em outros teóricos, por exemplo, o conceito de imagem dialética, o conceito de imagem cristal, que é do Deleuze, né? Imagem dialética do Benjamin, e o Didi Huberman me trouxe, né, que eu não conhecia, não tinha tido acesso, né, eu não estudei história da arte, assim, propriamente, né? E aí o Didi Huberman trabalha com um historiador da arte alemão, né, do começo do século XX, que é o Aby Warburg, né? Então eu acabo tendo contato com o Aby Warburg via o Didi Huberman, e na dissertação eu mais ou menos toquei em dois conceitos que o Warburg cunhou, né? Que é o de Nachleben, que é traduzido como sobrevivência ou vida póstuma, e o conceito de Pathusformen, né, que é fórmulas páticas, as fórmulas de patos, né? Então foram 4 conceitos que eu trabalhei na minha dissertação para pensar as temporalidades, né, que estão por trás dessas imagens que, para o Didi Huberman e do meu ponto de vista também, elas são constituídas de algo para além de uma mera visibilidade, né? Então, minha dissertação eu tratei sobre isso e
E tem um capítulo que é o que eu mais gosto, né? Que é quando também eu faço essa minha entrada na história da arte, né? Eu não fiquei só no âmbito da teoria, que era o que eu estava acostumada desde a graduação, né? Conceitual, né? De definir conceitos, criar conceitos, né? Fazer todo esse uso, né? Dessa máquina conceitual que é a filosofia, mas eu peguei um trabalho que na época eu estava muito fascinada, que eram algumas obras do pintor de Cavalcanti. Então, eu tenho um capítulo em que eu falo sobre a obra do Di Cavalcanti e tento colocar esses conceitos para funcionar, né, na obra do Di Cavalcanti. Então, eu tenho esse capítulo lá na dissertação também. Enfim, e é uma dissertação que, enfim, a gente, não sei você, né, mas eu pelo menos, né, a gente escreve esses textos, né, e acha que ninguém vai ler, né, só a banca leu lá e vai ficar escondido numa biblioteca, né, em Ouro Preto. Só que acabou que a minha dissertação meio que rodou a internet, assim, né, várias pessoas compartilharam, eu jogava meu nome no Google e ela estava lá no Scribd, não sei aonde, nessas páginas de compartilhamento de textos, e não fui eu que coloquei. Alguém leu, gostou e compartilhou, enfim. E então eu fiquei meio um pouco impressionada que pessoas leram a minha dissertação, né? Pessoas desconhecidas, e hoje já tem alguns amigos até que já me citaram em dissertações de mestrado e tal. A minha atual orientadora, antes da gente começar a orientação, né? A minha atual orientadora é a Patrícia Correia, lá da EBA, lá do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, e ela também falou que já tinha lido a minha dissertação, e então eu fiquei, assim, né, feliz com isso, mas ao mesmo tempo, né, a gente estava falando sobre isso, né, você perguntou se eu ia falar, recentemente eu fui vítima de plágio, um plágio que foi descoberto, né, por conta desses programas de reconhecimento, de busca de texto e tal na internet. Então, eu sofri um plágio justamente dessa dissertação que a pessoa enviou um resumo para um evento e simplesmente copiou meu texto, enfim, alguns parágrafos, algumas frases, até o título era uma frase minha, então era praticamente 100% de plágio que eu recentemente sofri, mas consegui descobrir, né? Então, enfim, por um lado fiquei bastante chateada, né, e tomei as medidas que eu podia tomar, mas por outro também a gente só copia aquilo que a gente gosta, né, que a gente acha bom, né, então ao mesmo tempo também isso foi, de certa maneira, um pouco estimulante até para o meu momento agora, atual, do doutorado, que por N motivos, né, assim, tem a pandemia, mas 1 milhão de outras questões que eu fiquei um pouco travada na escrita, né? Enfim, até falei para você que não sabia se era legal eu falar antes da qualificação. Minha qualificação vai acontecer esse ano ainda e eu pretendo defender ano que vem. Mas, enfim, resolvi aqui falar um pouquinho, então, do que eu tenho feito agora, assim, né? Mas, enfim, não sei. Você quer fazer alguma pergunta? Assim, só para eu não ficar num monólogo eterno. Atual nosso, né? Tem muitas coisas acontecendo, provavelmente tem também questões pessoais suas, mas tem algumas questões da pandemia, tem também os problemas que a gente está atravessando no Brasil, que dizem respeito à área da filosofia, também das artes, da academia, né? E eu queria te perguntar, porque eu sei que você também, inclusive você já veio aqui no canal com as Filósofas na Rede, né? Tem esse projeto também de falar nas redes sociais, conversar com pessoas. Eu queria te perguntar, que agora já são alguns meses, né? Já uns 6 meses, talvez, né? Sim, 6. Como você faria assim um balanço provisório de como isso afetou a sua forma de ver a filosofia e o período que a gente está vivendo também, tudo isso Uhum. misturado? Como é que isso É. como é que você tem processado isso? Bem, a minha trajetória do doutorado ela é marcada por assim, vários episódios muito surrealistas até. Eu entrei em 2016, segundo semestre de 2016, lá na UFRJ, e no mesmo semestre que eu comecei, eu acho que eu tive 2 ou 3 aulas lá no Fundão, porque na cidade universitária, aqui no Rio, né?
o prédio pegou fogo. O prédio da reitoria, que era o prédio onde fica as Belas Artes, pegou fogo, né, num incêndio, enfim, que a princípio foi uma questão elétrica e tal, mas a gente ficou sem prédio, né? Assim, então foi muito surreal aquilo no começo do meu doutorado. Então teve um tempo aí de se adaptar, os professores, eu tive aulas em vários lugares diferentes, né? Eu tive que fazer 10 disciplinas nesse doutorado. Então tive aulas em museus, tive aula no fundão, mas em outros prédios. Então, foi assim, bem complicado esse começo. Eu ainda não tinha não tinha aprovado no concurso, né? Então, no meio do meu doutorado também, eu tomo posse, né? E começo a dar aula no Instituto Federal. Isso também, né, mudou muito meu ritmo, ao mesmo tempo que também eu ganhei uma estabilidade financeira que é fundamental para você fazer qualquer tipo de pesquisa, né? Mas se eu não tivesse sido aprovada nesse concurso, por exemplo, seria muito complicado eu seguir um doutorado sem uma bolsa. Ainda mais no Rio de Janeiro, ainda mais no país que a gente está. E para as artes, por mais que o programa que eu esteja estudando seja uma CAPES, não sei o quê, né? Assim, dessas classificações aí, tem pouquíssimas bolsas, né? Para você ter uma noção, o primeiro lugar da minha linha demorou 9 meses para ganhar a primeira bolsa. Ficou 9 meses desempregado, porque ele teve que abrir mão do emprego, né, de carteira assinada, e a bolsa só veio 9 meses depois. Então, assim, foram muitos percalços, muita evasão. Inclusive, esse meu querido amigo Maikson, que eu vou passar esse vídeo para ele ver, que eu citei ele. O Maikson, ele é o meu único colega que entrou comigo nessa linha, porque as outras pessoas que entraram com a gente já evadiram, já saíram do curso por N motivos, né, pessoais. Então, nós somos, assim, os remanescentes desse período aí que a gente, de 2016.2, da linha de História e Crítica, né? Então, assim, teve isso, e aí no meio Bolsonaro, né? No meio também Marielle, que para mim foi um impacto muito grande, porque como eu falei, né, eu morava em Ouro Preto, morei em Ouro Preto até 2015, e aí eu volto a morar no Rio em 2015, passo no doutorado em 2016, e eu fiquei muitos anos sem votar, né? Não votava, não mudei meu título, e aí assim que eu volto a morar no Rio, a primeira pessoa que eu, né, descubro o trabalho e tal foi a Marielle. Então eu voto na Marielle, encontro com a Marielle várias vezes em vários eventos, em passeatas, né, em atos políticos. Abracei ela algumas vezes, né, troquei umas ideias com ela. Então, para mim, aquilo tudo foi muito chocante, né? E mexeu muito comigo. E aí depois, né, golpe, Dilma, tudo isso no meio do meu doutorado, né? Enfim. E aí agora uma pandemia para fechar com chave de ouro, se eu conseguir, né, terminar essa tese nesse contexto, né? E aí também, apesar de todas essas coisas, né, esquisitas e ruins, né, e tristes, e que deixam a gente às vezes um pouco imobilizado, né? Surgiu essa ideia das filósofos na rede, que a gente, como você falou, a gente já conversou um pouco numa outra live com quase todos nós lá, né? Então, a gente está fazendo um trabalho que a gente começou com muito gás. Isso também é uma coisa que eu queria, né, te parabenizar, porque você também está com bastante meses, né, que você está fazendo esse projeto e continua com gás, continua fazendo muitas lives, muitas entrevistas, porque é um trabalho bem desgastante, que exige, enfim, não é só o tempo que a gente está aqui conversando, mas é todo o preparo, né, a divulgação, e você, né, edita o vídeo, sei lá, e a live, então é muito trabalho. Você ainda está sozinho, a gente pelo menos é um grupo, né, somos mais ou menos 11 filósofos, né, e aí a gente começou com muito gás, fazendo muitas lives, e agora a gente deu uma parada, mas a gente vai vir com uma proposta bem legal em novembro, que é meio surpresa ainda, mas a gente vai fazer o que a gente começou a fazer, que são algumas rodas de conversa, né? A gente chamava de filósofas na roda, mas num outro formato enfim, comemoração ao Dia Internacional da Filosofia, que é dia 19 de novembro, né? Então a gente vai fazer aí
umas atividades por conta desse dia de novembro. E aí é todo um trabalho que a gente está tendo, mas vai ser bem legal, porque a gente convidou umas pessoas muito, muito maravilhosas, mulheres incríveis da América Latina quase inteira. Tem gente do México, vai ter gente da Argentina, etc. Então, assim, as filósofas, dentre outras coisas, são um respiro nesse momento. Eu sempre digo também que é uma maneira de subterfúgio para eu não fazer o que eu tenho que fazer, que é escrever a tese, né? Continuar meu trabalho de pesquisadora sozinha aqui no meu escritório e tal. Mas, ao mesmo tempo, é muito... Me fez voltar né, para a filosofia, de alguma maneira, apesar de eu ser professora de filosofia, né? Mas me fez voltar com esse ânimo, né? De, por exemplo, me autodeclarar filósofa, né? E não ter nenhuma vergonha disso, ou dizer, não sou filósofa, sou só professora de filosofia, né? Eu acho que eu sou tudo isso, né? Eu sou professora, sou filósofa e agora, né, historiadora da arte, que é o meu doutorado. É isso, né? Então, bem, então, assim, sobre as filósofas é um pouco isso. Outra coisa que eu também tenho feito e também está sendo muito gratificante, há 3 anos eu trabalho numa revista independente sobre arte, memória e patrimônio, chama Revista Desvio. É uma revista totalmente, né, independente, sem dinheiro, sem vínculo com nenhuma universidade, nenhuma pós-graduação, mas mesmo assim a gente ganhou qualis, né? A CAPES nos avaliou, somos quali B4, se não me engano, e já começamos com B4, né? Então, para uma revista que não tem dinheiro e que é focada principalmente, mas não só, para incentivar alunos de graduação a publicarem, né? Então, já desde 2017 que eu trabalho nessa revista como produtora de conteúdo, né? Faço parte da equipe editorial e também para o ano que vem bolei, é outra coisa que eu gostaria de falar também, mas eu tô falando só de mim, né? Depois eu falo um pouco sobre a minha tese, mas isso tudo tem a ver com a minha tese, com o que eu faço, com a minha vida, minha rotina, é isso. A gente vai fazer uma edição especial para o ano que vem com os textos de uma pós-graduação que eu fiz. Fiz uma pós-graduação que foi muito incrível nesse intervalo entre mestrado e doutorado, que era sobre ensino de arte, que era uma pós-graduação da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com o Parque Lage, que é uma escola de artes, né, que fica no Jardim Botânico. E a gente, durante um ano e um pouquinho, todos os sábados, a gente tinha aula no Parque Lage, depois a gente também teve aula na Casa França Brasil, a gente visitou vários ateliês, a gente foi em vários museus e a gente formou um grupo, né? Esse grupo de estudantes de pós-graduação, de diferentes contextos, muitos professores de artes do ensino público, né? Tanto do município quanto do estado, alguns professores também da rede privada, professores de adolescentes, professores de crianças, e eu, né, mais para esse lado mais da academia e tal, mas alguns colegas já tinham até doutorado também, estavam fazendo essa pós, e a gente criou um grupo, porque a gente fez muitas coisas juntos, a gente continua, né, juntos de alguma maneira, e aí eu tive essa ideia da gente publicar as nossas monografias, que, como eu tinha te falado, né, da minha dissertação, que a gente acha que ninguém vai ler, vai ficar lá sumida. Eu tive a ideia de pedir para todo mundo transformar as monografias em artigos, né? E a gente vai publicar uma edição especial com todos os artigos desse grupo de pós-graduados, né, lato sensu, que são todos especialistas em ensino de artes. Então, vai ser uma edição muito legal, os textos são muito bons, muito variados, passando do cinema até, enfim, o ensino da arte mesmo, as questões, né, da arte no Brasil. Tem algumas monografias como a minha, que são mais, né, de história da arte mesmo, né? Minha monografia foi sobre um gravurista brasileiro que chama Samico, e então vai ser uma revista bem, assim, complexa e diversa, né? A gente deve publicar essa edição especial no ano que vem. Então, eu faço um monte de coisa, assim. Eu cuido de plantas também, toco
fazendo aula de pandeiro, de violão. Tô sempre, tô sempre buscando alguma coisa para fazer, assim. Uhum. E, sei lá, é Muito bom. isso. Marcela, você falou que lá na UBA, em Buenos Aires, a filosofia é diferente, ela tem mais relação com as artes. E aí você volta ao Brasil e acaba indo para o departamento de artes. Como é que você vê, apesar da UFOP, né, que tem o departamento, mas só tem o mestrado, né? Como é que você vê isso no Brasil, essa relação com as artes, e por que você fez essa opção de ir mesmo para o departamento de arte? Tá, bem, então, ó, eu acho, assim, né, a nossa academia como um todo, mas vou falar da filosofia mais especificamente, né, a gente é muito colonizado, né, o pensamento é muito colonizado, é masculino, branco, né, heterossexual, é isso, todas as referências que eu falei, né, da minha graduação, Nietzsche, Benjamin, né, enfim, e então, a nossa academia, eu vejo ela muito engessada, né? Isso vai refletir também na questão da filosofia no ensino médio, né? E como também, de alguma maneira, se os currículos continuarem do jeito que estão, né? E não se, né, atualizarem, não se, enfim, renovarem de alguma forma, né? Inserindo essas outras epistemologias, esses outros pensamentos que não apenas o ocidental o europeu, né, mas o africano, né, a filosofia africana, a filosofia latino-americana produzida aqui, né, os filósofos decoloniais, isso tudo tem que já estar na grade curricular do ensino médio, né? Sim, eu não tenho dúvida disso. E só que, assim, isso tudo exige do professor que não teve essa formação, né, na graduação, que ele tenha que buscar, né, se atualizar e ler essas outras coisas e tal, porque a própria graduação não fala sobre isso, né? A gente não estuda, eu pelo menos não estudei. E mais especificamente na questão da estética e da filosofia da arte, lá na UFRJ, na minha época, né? Não sei como é que isso está hoje, mudou e tal. Praticamente não tinham professores, né? Que trabalhassem realmente filosofia da arte, estética, eram um ou dois, né? Um ou outro mais equivocado, mas enfim. E aí eu vi muitos amigos evadirem, né? Eu vi muitos amigos, como no doutorado que eu falei, mas já por outros temas, outras questões, mas lá na época do IFIX, não era tanto por uma questão política, né? Ou financeira, mas era muito por conta da própria estrutura excludente do curso. Na época você não tinha cotas, né? Eu estudei numa época que não tinha cotas, só tive né? Foi meu melhor amigo, um colega negro, né? Na filosofia, era a única pessoa basicamente negra que tinha na sala de aula. O IFIX eu sei que mudou muito hoje, muito por conta das cotas, mas na época era isso, né? Então, vi muitos colegas evadirem da filosofia e saírem, e pessoas que, poxa, tinham um potencial incrível para realmente até mudar um pouco essa realidade que eu estou descrevendo aqui, né? Do ensino, né? E da própria academia. Mas eu vi o pessoal evadindo, né? Aí eu soube desse um esquema bem pouco divulgado na FRJ, que era algumas parcerias que a FRJ tinha com universidades estrangeiras que não tinha bolsa, era tipo, tem que ir por sua própria conta e risco, mas você ia, eles faziam todos os trâmites, se inscrevia em umas matérias lá e ia fazer as matérias, depois voltava e aquilo aparecia no seu boletim, entendeu? Então eu acabei indo para Buenos Aires na época, enfim, para brasileiro era financeiramente era muito bom, né? Porque o real estava 2, 3 vezes mais que o peso. Então eu consegui ficar lá um ano estudando na UBA. E aí na UBA, né? Lá em Puan, né? O prédio, né? Que fica nessa região. Que a filosofia está junto com as artes, com as letras e tal. E o que eu achei mais interessante, e para mim foi, enfim, a primeira coisa era a proximidade dos professores em relação aos alunos. Professores que deixavam seu telefone pessoal no quadro no primeiro dia de aula. E diziam os dias que eles estavam lá, mas que
poderiam ir outros dias, poderiam, né, fazer encontros, orientar. Então, a primeira coisa foi isso. Eu fiquei abismada de ver professor colocando o telefone pessoal no quadro. Tipo, isso no IFIX era inimaginável. Muito mal a gente conseguiu o e-mail da pessoa, muito mal a pessoa respondia e-mail. E, então, uma certa horizontalidade em relação a professores, né, e alunos. A segunda coisa é que eu fiz muitas disciplinas que eram ofertadas não só para filosofia, eram ofertadas para outros cursos. Então, a turma era mista, vamos dizer assim, né? Gente da filosofia, mas gente da letras, gente das artes, fazendo uma disciplina, por exemplo, sobre filosofia da natureza. Enfim, e aí tinha gente lá de todas as áreas, né? Então, tinha isso, essa maior... vamos dizer, as disciplinas eram mais transdisciplinares, né? Não eram tão disciplinares, coisa que também eu não vi isso. Eu tive que buscar disciplinas eletivas. Na graduação eu fiz na comunicação e na história, porque me interessavam os temas, mas, assim, meio tiro no escuro, vamos lá ver o que vai acontecer para poder pensar de outras formas. Lá na UBA, não. Você podia numa mesma disciplina ali que era ofertada tanto para filosofia, quanto para arte, Então, os debates eram bem ricos na sala de aula. Então, isso e... Enfim, muitas coisas, assim, e uma vida política muito mais forte dentro da faculdade também. Assim, era bem... vamos dizer, bem mais de esquerda do que a gente acha que as universidades públicas aqui são, assim, né? Foi uma experiência, assim, bastante interessante ver as artes... E, assim, sem muito partido político envolvido, mas muito sindicatos de professores e não sei o quê, e nananã, mas não tanto partido, embora tinha muita coisa peronista e tal, né? Porque, pá, lá que tudo que é lado, Mas, enfim, então era tudo isso, assim, né? Tudo isso que me fez falar assim, gente, a filosofia não precisa ser desse jeito que é ensinada, ou essa concepção de filosofia, né? Que, por exemplo, das primeiras coisas que eu escutei foi que a filosofia é inútil, né? Um professor falando essa frase, né? Filosofia é inútil, porque se fosse útil, um dia deixaria de ser né, útil. E para mim a filosofia nunca foi inútil, né? Assim, ela sempre teve uma potência, né, ativa de mudar a minha realidade, hoje eu sou professora do Instituto Federal, né? Por conta da filosofia, né? Por conta dos anos de estudo que eu tive. Então, eu sempre encorajo meus alunos a tentar, por mais que seja difícil, mas tentar continuar estudando, né? Não parar, não parar no ensino médio, né? Tentar fazer uma graduação, fazer cursos, né? Porque eu acho que realmente é só a partir da educação mesmo que a gente pode se emancipar, né? E não ficar caindo nesses equívocos que a gente tem visto no Brasil, são incontornáveis, né? Muitos desses equívocos são incontornáveis. Por exemplo, as queimadas que estão acontecendo, a gente não vai... nós, né? Eu e você, enfim, eu já estou mais perto dos 40 do que dos 30, a gente não vai ver, enfim, o Pantanal se reerguendo, entendeu? Isso vai demorar anos, né? Então, tudo isso por conta de... enfim, de falta de educação, de falta de acesso a uma informação que não seja manipulada, né? Enfim, distorcida, né? Então, eu penso um pouco isso. Então, para mim, estudar em outro país, estudar num país latino-americano, né? Estudar com professores que me viam em pé de igualdade, isso para mim foi algo também, assim, que é como eu trabalho com os meus alunos, né? Não me vejo com mais conhecimento ou menos conhecimento do que eles. Acho que a aula, o ambiente da aula é um ambiente de troca, é um ambiente né, de aprendizado mútuo, né? Eu aprendo muito com meus alunos do EJA, gosto muito mesmo de dar aula para o EJA, e enquanto, sei lá, a maioria dos meus colegas não gosta tanto, prefere dar aula para o
ensino médio integrado, eu já prefiro dar aula para o EJA, porque é isso, são pessoas que, por exemplo, apesar de tudo, apesar de todos os percalços na vida, resolveram não parar de estudar, não, né, concluir o ensino médio, e quem sabe muitos do EJA, lá do Instituto Federal, acabam entrando na universidade, na sequência, né, não deixam de estudar depois que terminam o ensino médio. Então, essas coisas todas me fizeram ter uma outra perspectiva mesmo e me sentir mais latino-americana, que é algo que também acho que falta muito a nós, brasileiras e brasileiros, esse pertencimento a isso que a gente chama de América Latina, né? Ou Abya Yala, né? Que é um nome mais de acordo com a nossa história, ou América Ladina, né? Mas isso que a gente entende por América Latina, a gente não tem muito contato no nosso cotidiano, né? Praticamente não chega nada para a gente em língua espanhola, né? Em língua daqui da América Latina, da América do Sul, né? A gente lê pouca literatura, a gente vê pouco filme, a gente escuta pouca música. A gente sabe pouco, quase nada da história do nosso continente, a gente sabe muito mais da história da Europa do que da história da América Latina, né? Então, assim, eu acho que tudo isso foi muito importante. Eu acho a experiência de passar um tempo e estudar filosofia num outro país, e no meu caso, eu chamo a atenção para essa filosofia produzida no nosso continente, né, na América Latina, essa filosofia produzida pelos subalternos, né? Porque é isso, né? A América Latina também foi colocada nesse lugar de subalternidade em relação ao resto do mundo, né? Em tudo, né? Na filosofia mesmo, né? Quantos latino-americanos a gente estuda, a gente conhece, né? Eu fiz filosofia no Brasil, mas sem querer desmerecer, mas eu estudei um semestre inteiro de Padre Antônio Vieira, sabe? Tipo assim. Então, é muito mais do que isso, né? A filosofia no Brasil, a gente ainda está por descobrir, ainda por constituir essa filosofia brasileira. Eu acho que os modernistas, né, conseguiram chegar próximo a isso, né? Oswald de Andrade, mas a gente ainda está um pouco longe, e alguns países na América Latina já conseguiram, né, esse pensamento um pouco mais autóctono, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Autóctono, daqui, pensamento daqui, a partir dos nossos paradigmas, da nossa história, né? Da nossa temporalidade, né? Que é uma temporalidade diferente da temporalidade europeia, né? Ou estadunidense. Então, sei lá, é um pouco isso, não sei. Não sei se eu te respondi. Sim. E uma outra pergunta, então, que eu ia te fazer da sua tese. Você está estudando o quê agora? Você percebe uma continuidade do que você fez no mestrado, ou é algo totalmente diferente, uma vez que você sai da filosofia e entra mesmo na história da arte? Tá, então, como eu tinha dito, né, eu estudei, né, o trabalho do Didi Upperman, né, e a partir dos textos e dos estudos, principalmente de um livro dele que se chama A Imagem Sobrevivente, que é uma grande tese sobre o Aby Warburg, né, que eu tive que ler ela em francês, então me debrucei muito, né, assim, né, que entrar bem no texto, por ser uma língua que eu não dominava tanto. E aí mas me apaixonei, vamos dizer assim, pelo modo como o Warburg trabalhava, e muito também pela história dele, né, que também tem a ver com a história do Benjamin, tem a ver com a história do Nietzsche, né, esse grupo aí desses pensadores meio párias, né, meio excluídos, marginais, né, em um certo sentido desse pensamento hegemônico europeu, né? A gente estava falando, né, do Benjamin, como, enfim, o final da sua vida foi triste, né? E de todas as recusas e renúncias que ele teve, né? Também é uma pessoa que
não conseguiu uma estabilidade financeira, né? Que é muito da realidade da maioria dos nossos colegas que a gente conhece. Eu conheço, não consigo nem colocar numa mão só quantidade de colegas doutores que estão desempregados, né? E que estão aí buscando qualquer tipo de meio para sobreviver, seja continuar estudando sem parar, um pós-doutorado atrás do outro para poder se manter, mas realmente é muito importante para nós, pesquisadores, a gente poder ter uma estabilidade financeira, né? Não sofrer com aqueles boletos que não param de chegar nunca, né? Então, e aí, enfim, aí eu comecei a estudar. Eu terminei meu mestrado em 2012, né? E aí eu fiquei 4 anos, vamos dizer assim, sem, né? Não emendei o mestrado no doutorado, como a maioria das pessoas fazem. Eu quis dar um respiro, porque eu emendei o mestrado da graduação. Então, eu morei em Ouro Preto, eu fiquei 5 anos em Ouro Preto, apesar do meu mestrado ter durado 2. Então, eu resolvi, né? Também, em Ouro Preto, eu comecei a trabalhar com produção cultural, com coletivos artistas, a gente fazia muitas coisas na rua, ocupava espaços que também estavam sendo subutilizados, a gente levava poesia, arte, enfim. Então eu fiquei uns anos aí em Ouro Preto, vivendo numa cidade do interior, né? E fui muito feliz e foi muito legal, mas eu, né, achei que já tinha dado essa experiência de morar no interior, já tinha sido suficiente, então eu volto para o Rio e aí entro no doutorado. E aí eu já estava, né, estudando há um tempo Warburg, né, estava, enfim, buscando mais, ler. Acho que foi em 2013 ou 2014, é lançado uma grande coletânea de textos do Warburg em português, né? Então, é tudo muito recente, né? Assim, o Warburg é um historiador aqui na América Latina, tem a sua história, né? Principalmente nos países de nossos vizinhos, né? Peru, Argentina e tal. Assim, vários historiadores da arte já trabalhavam com Warburg, pelo menos desde a década de 70. Mas aqui no Brasil ele sempre foi, vamos dizer, na filosofia praticamente ninguém conhece, né? Porque ele era um cara mais da área da história da arte, mas aí o Didi Uberman fez essa ponte entre a filosofia e a história da arte, e aí eu saí do mestrado querendo também poder, né, estar na história da arte, não apenas da filosofia, e ter essa visão um pouco mais historiográfica, né? Então eu fui fazer um doutorado, e aí o meu projeto, né, que começa no Warburg, ele tem um texto que ele escreve em 1923, depois que ele passa alguns anos internado na mesma clínica psiquiátrica que o Nietzsche ficou uns anos antes, né? Então o Warburg, enfim, foi diagnosticado como esquizoide paranoide, uma coisa assim, maníaco paranoide, e ele ficou internado 4 anos nessa clínica. E durante esses 4 anos, que ele estava sendo tratado pelo Dr. Binswanger, que foi o mesmo médico do Nietzsche, que era um colega do Freud, enfim, ele começa a escrever um texto sobre uma viagem que ele tinha feito aos Estados Unidos 30 anos antes, em que lá nos Estados Unidos, então você imagina, um judeu alemão que vai em 1850 e poucos, 1870 e pouco, vai para os Estados Unidos, né? Visita lá Washington, Nova York, e é convidado a visitar alguns povoados indígenas ainda remanescentes nesses Estados Unidos, já muito tecnológico e tal. Então ele tem contato com algumas comunidades do povo Pueblo, né? Principalmente com os Hopi, e ele fica assim impressionado, né? Tanto com esse lugar dessa relação entre magia e logos, né? Que ele gosta muito, ele sempre trabalhou muito, seja lá no Renascimento, né? Com astrologia e tal,
ele estudou muito, seja lá com os Hopi. Então, ele, durante esse internamento, ele escreve um texto sobre um ritual que ele não viu, mas ouviu falar, que era um ritual com serpentes vivas, né? Então, ele tem esse texto, que hoje a gente chama de o ritual da serpente, na época, e ele apresenta esse texto como forma de provar a sua própria sanidade mental. Então, ele apresenta o texto dentro da clínica para pacientes e para alguns médicos. Ele apresenta como se fosse um seminário, e aí ele recebe alta imediatamente, e aí continua o trabalho dele. Mas então esse texto me tocou muito quando eu li, ver um alemão falando de uma maneira que pode ter algumas questões que a gente pode levantar, né? Ele ainda usa o termo primitivo, né? Enfim, mas falando, né, dessa potência, dessa forma de capturar a realidade, que é diferente dessa realidade tecnológica, né? Que ele viu convivendo ali ao mesmo tempo na mesma região, né? Então, eu fiquei muito encantada com esse texto, e aí tem uma situação na minha vida especificamente, né? Que é que eu, nesse meio tempo todo aí, eu fui picada por uma jararaca, né? Fui picada por uma cobra, justamente no momento antes, pré essa viagem que eu faço para a Argentina, quando eu estava querendo largar a filosofia, né? Eu pensei em largar a filosofia e fui morar, né, numa cidade aqui rural que chama Aldeia Velha, e larguei tudo, meio fugi de casa, tinha 20 anos, 21 anos, fugi de casa, e aí fui morar, né, numa cidade rural, né, e trabalhei lavoura e tal, mas aí num dado momento eu tive esse encontro com essa serpente, com essa jararaca, e que me fez ir para o hospital, etc, etc, e me fez voltar ao Rio de Janeiro. Tipo assim, depois que, né, tive que sair, né, do hospital e tal, aí eu volto para o Rio de Janeiro e continuo a faculdade e tal, que eu estava achando que eu ia desistir, que eu ia viver na roça para sempre. Então, isso tudo meio que, né, o fato de eu já ter tido esse contato, e um contato que tem um impacto grande na minha vida e tal, e esse texto do Warburg, então eu comecei uma investigação, que é isso que eu tenho feito agora, a partir desse texto, que ele em alguns momentos, principalmente nas notas, ele afirma que a serpente é um símbolo do tempo para a arte. Então, como eu sempre trabalhei essa questão do tempo como uma metáfora, seja como labirinto, seja como imagem cristal, imagem dialética, né, que são metáforas também, né? Eu estou trabalhando essa ideia de como a serpente, aqui na América Latina, e como ela enfim, entendida aqui, né, em várias culturas e tal, como a serpente pode ser um símbolo do tempo para a arte e, em consequência, para a história da arte. A história que a gente faz é uma história, a princípio, ainda, apesar de já ter toda uma literatura que questiona isso, é uma história linear, né, que pensa em termos de estilo, de progresso, né, enfim. E aí eu estou tentando desenvolver isso a partir das ferramentas que o Warburg me dá. Então, não sei se vocês veem aqui, mas eu aqui atrás tem uma tentativa de fazer uma prancha de imagens, né, que, seguindo um pouco o método que o Warburg cria no final da vida, que é o Atlas Mnemosine. Ele cria umas pranchas com várias temáticas e vai colando várias imagens nessas pranchas, e eu estou fazendo a minha prancha, que seria, então, vamos dizer, a minha tese sem palavras, né? Então, eu estou juntando aí uma iconografia que está entrando na minha tese, e aí eu vou apresentar um capítulo inteiro, vai ser o Atlas, assim, que é o que o Warburg queria chegar, que era numa história da arte sem palavras, uma história da arte a partir das imagens, e com elas sendo suficiente, vamos dizer assim, para dar conta disso que é a história, disso que é a arte. Então, eu estou fazendo isso, é bem doido, muita dificuldade, porque é uma tese bem maluca, né? Enfim, que parte, inclusive, de um texto que muitos autores acham que ainda é um texto de um
um paciente mental, né? Então eu parto de um texto que talvez seja só um sintoma de uma doença mental, mas que para mim faz todo sentido. E aí a minha tese tem esse lugar de um pouco de tentar explorar algo que, na minha concepção, é uma outra proposta de mundo, de visualidade, que está aqui na América Latina, né? O Warburg, em nenhum momento, no atlas dele, ele coloca imagens da América Latina, imagens produzidas aqui. O Didi Huberman, que segue os passos do Warburg e faz uma exposição no Reina Sofia, também fazendo o seu próprio atlas, não usa nenhuma imagem da América Latina, só menciona o Warburg, não, o Borges, em algum momento, porque ele gosta muito do Borges, mas não tem nenhuma imagem da América Latina no atlas do Didi Huberman. E aí há essa questão, né, de por que há esse apagamento da história da arte da América Latina nessa grande história da arte, né? Então, a minha pesquisa vai um pouco por isso, aí eu uso algumas referências, né? Tenho buscado ler cada vez mais mulheres, né? Então, sei lá, por exemplo, aqui eu tô com o livro da Silvia Rivera Cusicanqui, né? O Mundo Xirre é Possível. Eu tenho o breve Atlas da América Latina, que eu não sei onde eu enfiei agora, mas que é da Graciela Esperança. Aí eu também utilizo um pouco os textos da Lux Vidal, que é daqui, eu até tinha separado, eu escrevi um texto para ler, mas nada a ver, tô falando qualquer coisa. Eu tinha separado aqui um texto da Els Lagru, né? Então, minha tese está nesse ambiente da história da arte, mas está ali dialogando com a filosofia, com a antropologia, com cosmovisões ameríndias. Então, eu estou meio fazendo isso. Não sei se deu para entender, mas em algum momento ela vai ser defendida e aí talvez as pessoas entendam melhor. Sei. Muito bom, Marcela. Gostei bastante da conversa. Você fala muito bem e falou de vários assuntos diferentes, né? Achei que foi bastante prazerosa a conversa e espero que dê tudo certo aí na sua qualificação e depois na defesa, também no trabalho com as filósofas na rede aí que para além desse ano de 2020, né? Que possa continuar, que é um trabalho muito bacana realmente. E eu sempre peço, se você quiser dizer alguma última coisa para a gente encerrar a conversa, né? Fica aí aberto para você fazer suas últimas considerações. Tá. Obrigado, Caio. Eu queria te agradecer de novo, né, pelo convite, enfim, fazer parte desse projeto que também é um projeto, enfim, de fôlego e muito importante, né? Acho que, principalmente nessa tentativa de uma constituição, de uma filosofia brasileira, né? De pensadores daqui, você mostra a quantidade de pessoas e de pesquisas que estão sendo realizadas, né, aqui no Brasil, né? Então, isso é muito importante, né? A gente talvez não tenha muita noção ainda do que a gente está fazendo, tanto com as filósofas na rede ou você com conversações filosóficas, mas eu acho que num futuro todo esse material que a gente está produzindo pode ser de muita importância para essa constituição do país que a gente quer, né? Da academia que a gente quer, que a gente gostaria, dessa academia que precisa, sim, ser atualizada, ser, né, enfim, questionada, né, minimamente. Afinal, é um pouco isso que a gente aprende na filosofia, né? A ser autocrítico, e como é que a gente não consegue fazer uma autocrítica da nossa própria instituição, né? Essa instituição que é ainda excludente, né? Que não, né? Enfim, por N motivos, né? Mas aquilo que eu falei é necessário para você ter uma carreira de pesquisadora, é necessário uma condição financeira, né, para você poder se manter, porque senão fica muito difícil, né? E haja visto aí todos os nossos, né, colegas aí né, o Benjamin, Nietzsche, né, que foram pessoas que não conseguiram, enfim, dar aula e fazer, né, ganhar dinheiro naquela época e tiveram que, enfim,
pedir dinheiro, serem ajudados, né? E a gente sabe que aqui no Brasil nem todo mundo, e principalmente a nossa população que é majoritariamente negra, periférica, em vulnerabilidade social, né? As pessoas trans, né? As pessoas com necessidades especiais. Isso tudo a gente tem que olhar para a nossa academia e ver se essa academia está representando uma realidade de um país, né? E até agora ainda começou a ser tateado, mas a gente está vendo só retrocesso, né? Então, sei lá, assim, acho que minhas palavras finais é que todo mundo que, enfim, assista esse vídeo em algum momento, assim, acho que pense nessas questões, assim, do que você pode fazer para que você, enquanto acadêmico, enquanto, né, professor, para que as pessoas tenham realmente um acesso, né, a uma educação de qualidade, gratuita, e que possam se manter. Eu acho que a palavra inteira a palavra que eu falei muito aqui, né, da evasão, é realmente a gente pensar em políticas de manutenção das pessoas, né? As pessoas precisam, seja uma renda básica para estudantes, alguma coisa assim, mas as pessoas precisam, né, sobreviver, se alimentar para poder pesquisar, enfim, eu acho que é um pouco por isso aí que eu acabei indo, assim, né? E eu tento fazer isso na medida das minhas possibilidades no IF, com os meus alunos e não sei, né? Essa é a minha mensagem aí. Vamos tentar mudar essa realidade da academia, principalmente, e depois do ensino como um todo. Acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue avançar um pouco. Estou de acordo com você, Marcela. Muitíssimo obrigado pela conversa. E estamos aí. Vamos aguardar. Estou ansioso para ver o que vocês estão preparando aí para novembro. E é isso. Obrigado, então. Obrigada. Quem assistiu também agradeço muito. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.